Pentecostes. Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos entrar nos livros proféticos mais uma vez, estudando o profeta Ezequiel, para conhecer o conteúdo de sua obra. O profeta Ezequiel, ele é de linhagem sacerdotal, e ele vai viver no momento mais angustiante da história de Israel, no tempo do exílio babilônico. Ezequiel ele foi deportado com menos de 30 anos e ele vai viver na Babilônia até o final da sua vida, por volta do ano 571 a.C. Ezequiel ele vai viver praticamente no mesmo tempo do profeta Jeremias. Diferentemente do profeta Jeremias, que era um profeta sentimental, solitário, chorão, como você viu nos vídeos anteriores, Ezequiel ele era um profeta duro e muito áspero, que fazia mortificações voluntárias em vista da conversão dos israelitas. Quando você ler o livro, você vai ver que Ezequiel não é movido só por palavras proféticas, mas ele também é movido por atos proféticos. Por isso você vai ver que Ezequiel vai ficar com a língua presa, ele vai ficar mudo, Ezequiel vai raspar a barba, a cabeça. Você vai ver no capítulo 4, versículo 4 seguintes, que Ezequiel vai ficar deitado em penitência por 390 dias do lado esquerdo, em penitência pelos pecados de Israel, e depois mais 40 dias deitado do lado direito, em penitência pelos pecados de Judá. No capítulo 24, você vai ver a morte da esposa de Ezequiel, que é um sinal profético decretando que, por causa dos pecados, a ruína de Israel estava decretada por Deus, segundo todas as profecias. Então, Ezequiel ele é um profeta que é movido intensamente pelo Espírito. Ezequiel, ele possui uma literatura apocalíptica. A palavra apocalipse significa revelação. Apocalipse não fala só do fim, mas o Apocalipse fala de todo o tempo na história. Então o profeta vê o passado, o profeta vê o presente e o profeta também vê o futuro. Isso significa Apocalipse, uma grande revelação do projeto de salvação de Deus na história. E por isso o profeta Ezequiel ele possui uma literatura dualista. O que significa isso? Ao mesmo tempo que o profeta está na terra, o profeta está no céu. Ele tem visões da glória de Deus. Convido você a tomar Ezequiel no capítulo 1, no versículo 1. No 30º ano, no dia 5 do 4º mês, encontrava-me eu entre os exilados, junto ao rio Cobar, quando os céus se abriram e contemplei visões divinas. Então nós vamos ver que o profeta Ezequiel, ele tem visões, revelações. Ele vê aquilo que o olho humano não vê, porque ele é movido pelo Espírito de Deus. E Deus vai dar visões para que ele possa profetizar em Israel. E basicamente Ezequiel tem duas grandes visões. Uma visão inaugural, aonde os céus se abrem e ele vai ver o trono da glória de Deus. E esse trono da glória de Deus, ele não está imóvel, parado, mas ele caminha com Israel, como se fosse um carro com muitas rodas. Um sinal que Deus não estava distante do seu povo, mas Deus estava presente, caminhando com o seu povo. Assim como Deus andou com Israel no tempo do deserto, através da nuvem de glória e também das chamas de fogo, Deus também caminha com a sua glória com os israelitas, mesmo quando eles estão na Babilônia. Então, o profeta Ezequiel, ele vai ver isso, que Deus está com o seu povo. Por isso ele vai profetizar que a glória de Deus não abandonou Israel. E lá nos últimos capítulos,
ele mostra que, voltando para Jerusalém, vem nesse carro de rodas, junto com a nação israelita. A glória de Deus volta para Jerusalém, juntamente com o seu povo. E nos capítulos finais, por volta do capítulo 48, Ezequiel ele vai ver a restauração do templo. A restauração do templo e também a restauração da nação de Israel, dizendo para os israelitas não perderem a fé, não abandonarem a Deus, porque o Senhor é o único Deus da história. Ele é Deus e não divide a glória dele com ninguém. O que Ezequiel vê? Ezequiel basicamente vê três coisas neste livro e assim ele vai profetizar e fazer atos proféticos. Ele vê a glória de Deus, ele vê o pecado de Israel, a idolatria, e ele vê a restauração messiânica. Essas visões ele profetiza através de temas específicos. Um dos temas específicos é a glória de Deus. Deus caminha com o seu povo. Um outro tema específico é que ele anuncia o fim dos opressores desse tempo, que você vai encontrar no capítulo 7 e também no capítulo 38 e 39, aonde ele fala o fim decretado de Gog e Magog, que eram inimigos dos israelitas. Um outro tema que você vai ver nesse texto, é a restauração de Israel. Então o Senhor vai falar que a Babilônia não é um ponto final na história de Israel, mas que o Senhor fará nova todas as coisas. Um outro tema que você vai ver nesse livro é no capítulo 34, onde ele fala do bom pastor. O Senhor faz uma crítica aos líderes religiosos e políticos que abandonaram o povo porque eles estavam buscando idolatria por causa de barganhas. Então o Senhor, no capítulo 34, vai falar que ele é o bom pastor, que enfaixa, cura as feridas das suas ovelhas e não abandona o seu povo. Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, ele vai dizer: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, tomando a profecia de Ezequiel no capítulo 34. Vamos ver também a restauração do povo e a restauração da comunidade como temas específicos. No capítulo 37, nós temos a famosa passagem dos ossos ressequidos, que simbolizam a nação de Israel. Essa nação de Israel que perdeu a sua fé por causa do seu pecado, ela vai ser avivada por meio da profecia de Ezequiel. Então Ezequiel vai profetizar a palavra, o Espírito entra na nação de Israel e coloca a nação de Israel de pé conforme um grande exército. A igreja, ela é o povo de Deus que está em marcha, povo de Deus que se coloca de pé porque o Espírito Santo está dentro dela. E no capítulo 47 você vai ver a grande visão do templo, que do seu lado direito jorra um rio de água viva, que por onde passa tudo aquilo que está morto se torna avivado. Então, através das profecias, Ezequiel ele vai profetizar que a glória de Deus vencerá esse tempo de tribulação e em Deus todas as coisas serão renovadas. Que assim como Ezequiel, o Senhor te coloque de pé no poder do Espírito para que você possa pregar para essa nação que, se voltarmos o nosso coração para Deus, o Senhor fará nova todas as coisas em nossa vida. Gostou desse estudo? Não é inscrito no canal? Se inscreva no canal e acompanhe o próximo vídeo, o vídeo do profeta Baruque. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser.